Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Livro de Salmos. Capítulo 6. Salmos, capítulo 6. Amém. Salmos, capítulo 6. Estarei lendo aqui o versículo 9. Estarei lendo aqui na versão NVI, que diz assim: O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, fala conosco, meu Deus, neste momento, Pai, através da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, vem nos ensinar, meu Deus, vem nos corrigir através da Tua palavra, Pai. E que o Senhor, meu Deus, use a minha vida, Pai. Que eu seja um instrumento, Pai, nas Tuas mãos. Que o Senhor cresça, Pai, que eu diminua. Que nada venha sair de mim mesmo, Deus. Que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as Tuas, Senhor. Aleluia, meu Deus. E que todo impedimento, todo empecilho, todas as barreiras e muralhas venham cair por terra agora. Em nome de Jesus. Toda seta e todo dardo inflamado do maligno caia por terra agora, em nome de Jesus. Tudo aquilo que quer nos impedir, Deus, de ouvirmos a Tua voz, de aprendermos mais de Ti, Senhor, seja queimado, em nome de Jesus. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Quantos de nós, já tivemos a sensação de que o nosso Senhor Deus não está ouvindo? Obrigado. De que o nosso Senhor Deus não está ouvindo, quando nós oramos, quando nós clamamos a Ele, Parece até que as nossas orações, são em vão, Algumas vezes bate essa sensação de que parece que Deus não está ouvindo. Parece que a gente ora, fala com Deus, clama ao Senhor, mas nada muda, Mesmo que em algum momento pareça que não, pareça que o Senhor não está ouvindo as nossas orações, O Senhor Deus, Ele está sempre atento ao nosso clamor e à nossa oração. Deus sempre está ouvindo aquilo que falamos com Ele. Existe sim esta sensação, às vezes, em nós, porque nós somos falhos, Existe essa sensação, sim, que parece que nada muda. Nós oramos ao Senhor e parece que as coisas não mudam, Parece que Deus não nos ouve, Mas Ele sempre ouve as orações. Ele sempre ouve as orações do justo, Ele sempre ouve o clamor do justo. Ele sempre está atento ao clamor daquele que busca Ele, daquele que clama a Ele. Ele está sempre atento. E é essa sensação, Parece que Deus, não está nos ouvindo, Porém, quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós buscamos aprender mais de Deus na palavra do Senhor,
nós vamos, né, aprendendo e vamos percebendo que Deus, Ele tem um momento de falar, tem um momento de se calar e tem um momento de falar, tem um momento de agir. Por quanto tempo, né, Deus se calou, né, em Israel, antes da vinda de Jesus? Né? Foram 400 anos, não é isso? 400 anos sem Deus falar com o povo, sem Deus se manifestar ali ao povo. 400 anos. Parece, quando a gente fala assim, 400 anos parece pouco, né? Mas são séculos, né? É muito tempo. Deus passou esse período sem falar. Ele se calou. Mas Ele não deixou de ouvir o clamor do povo. Ele não deixou de ouvir as orações do povo. O povo não deixou de clamar a Ele. O povo não deixou de fazer suas orações ao Senhor. Não é porque Ele não falou durante esse período que Ele não ouvia. Né? Deus estava assim, né, ouvindo o clamor, as orações daquele povo nesse período, né? Ele estava assim. Nesta palavra que nós lemos de Salmos, no capítulo 6, o início desse salmo, vamos lá para o versículo 1, diz assim: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Versículo 2: Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Não se sabe bem em qual momento da vida de Davi ele escreveu esse salmo. A gente sabe que é um salmo de Davi. A gente sabe que foi ele que escreveu, porque no título diz que é um salmo de Davi. Mas não se sabe bem ao certo em qual momento foi escrito. Alguns acreditam que esse salmo ele escreveu quando estava passando por uma enfermidade. Mas outros também acreditam que foi o momento em que o filho dele se rebelou contra ele. Então não se sabe bem ao certo a origem desse salmo, em qual momento da vida de Davi ele escreveu esse salmo. Porém, quando nós lemos esse salmo, percebemos que há um momento na vida de Davi de muita tristeza, de muita aflição, de uma angústia muito grande na vida de Davi. E no versículo 1 e o versículo 2, né, ele admite não ser merecedor da repreensão de Deus. Ele admite que não é merecedor. Mas ele ali apela pela compaixão de Deus. Olha o que ele fala: Senhor, não me castigues na tua ira, não me disciplines no teu furor. Ele sabe que ele merece, mas ele pede para que o castigo de Deus não seja na ira de Deus, não seja no furor do Senhor. Porque nós sabemos, né, que quando Deus ele se ira, né, são coisas terríveis que acontecem. Coisas terríveis. Porque o Senhor, Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é um Deus Todo-Poderoso. Davi sabe que ele não merece, mas ele apela ali para a compaixão do Senhor. Ele deseja que a disciplina divina seja acompanhada também da misericórdia divina.
E é por isso que ele apela para a compaixão do Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia dele. Senhor, eu mereço estar passando por isso, sim, eu mereço. Mas não me castigues na tua ira, no teu furor. Quando o Senhor tiver calmo, aí sim o Senhor pode me corrigir. O Senhor pode me ensinar, pode me colocar num caminho. É isso que ele está basicamente falando para Deus. Davi está falando com o Senhor e tem a certeza de que Deus, o Senhor, está ouvindo. Se nós prestarmos atenção nos Salmos, quando ele começa a falar com o Senhor, ele tem a certeza de que Deus está ouvindo aquilo que ele está falando com o Senhor. Ele tem a certeza de que Deus está ouvindo o seu clamor, as suas orações, que ele está ouvindo, ele tem essa certeza. Né? E o que é interessante, o que eu estava prestando assim atenção nos Salmos, nas declarações de Davi, ele sabia que ele não estava imune, né? Ele sabia que não estava imune às lutas e aflições que ele passava em sua vida. Ele aceitava o momento que ele estava passando, ele aceitava aquele momento de luta, de dor, de aflição. Ele sabia que ele não estava imune a isso, que ele estava passando sim por aquele momento, né? Ele estava passando por aquele momento ali conturbado em sua vida, de perseguições, de guerras, seu filho se voltando contra ele, se rebelando contra ele, querendo tomar o seu próprio reino, o seu rei, né? Logo no começo o perseguindo porque tinha ciúmes, inveja dele. E o que nós percebemos quando nós lemos é que ele sabe sim que, oh, Senhor, eu estou passando por esse momento, né? Eu mereço passar por esse momento, como ele declara aqui, não me castigues no teu furor, na tua ira. Ele não está falando para não ser castigado em momento nenhum. Ele só está pedindo, Senhor, não me castigues na tua ira nem no teu furor. Mas eu mereço sim ser castigado. Eu mereço sim estar passando por este momento, por esta luta, por esta aflição. Ele confiava, né, em Deus, ele confiava. Ele confiava que Deus o livraria naquele momento. Da mesma forma que ele reconhecia o momento difícil que ele estava passando, ele também confiava que o próprio Deus o iria livrar daquele momento que ele estava passando. A partir do versículo 8, ele declara toda a sua confiança no Senhor. A partir do versículo 8, ele afirma, né, que Deus está ouvindo, que Deus o está ouvindo, né? Que Deus ouviu o seu choro, que Deus ouviu o seu clamor, que Deus ouviu as suas súplicas, que Deus ouviu as suas orações. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados recuarão de repente.
Olha só como que muda totalmente o tom do salmo. Até o versículo 7 ele está ali se derramando ao Senhor em súplica, mostrando para Deus que ele não é merecedor, mostrando toda a sua fraqueza diante de Deus. Mas em momento nenhum deixa de confiar no Senhor. Em momento nenhum ele deixa de acreditar que Deus está do seu lado. Em momento nenhum ele pede a Deus que o livre daquilo que ele está passando. Que o livre daquilo que ele merece passar. Aquilo que nós estamos passando, merecemos estar passando. Nós merecemos. Nós merecemos passar pelas lutas, nós merecemos passar pelas aflições, pelos momentos difíceis. Nós merecemos. Nós não passamos por lutas e aflições só porque é um momento. Não. É porque nós merecemos. A palavra ela diz que aquilo que nós plantarmos é o que vamos colher. Em algum momento nós plantamos alguma coisa de ruim. E em algum momento lá na frente nós vamos colher. Então nós merecemos sim passar pelos momentos difíceis. E qual que é a nossa postura? Diante dessas aflições, diante das lutas, das dificuldades que se apresentam à nossa vida, qual que é a nossa atitude? Nós deixamos de orar? Nós deixamos de falar com o nosso Deus? É isso? Nós deixamos de ter comunhão com o nosso Senhor? Nós deixamos as coisas de Deus de lado? Nos afastamos dos caminhos do Senhor? É isso que nós fazemos? Qual que tem sido a nossa postura? Temos nos dedicado à obra do Senhor? Temos nos dedicado ao Senhor? Temos nos dedicado à leitura da palavra? Nós temos nos dedicado às orações, a falar com Deus? As nossas orações não é somente quando nós estamos na igreja ou quando estamos em casa. As nossas orações é constante. Porque a palavra de Deus diz: orai sem cessar. Quer dizer que em todo momento nós temos que estar em oração, em espírito. A nossa mente tem que estar em constante oração, falando com Deus. Falando com Deus. Falando com Ele como se nós falássemos com a pessoa do nosso lado. Mas sempre com um pensamento ligado ao trono do Senhor. A nossa postura é querer fugir dos momentos difíceis, de aflições? Ou nós nos apresentamos a Deus e declaramos: Senhor, eu mereço, mas me ajuda. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o Deus em quem eu me refugio, o Senhor é a minha torre forte, o Senhor é aquele que me salva, é aquele que me liberta, é aquele que me sustenta.
É essa a postura que nós temos que ter diante de Deus. Sabe por quê? Porque se nós estamos passando pelas lutas e pelas aflições, porque merecemos, né? Porque nós merecemos. E porque Deus sabe o que é melhor para nós. Ele quer que nós tenhamos um aprendizado com tudo isso. Há um aprendizado com as lutas, com as aflições. É um momento em que nós aprendemos, se nós quisermos. Porque Deus, todo o tempo, Ele está nos ensinando. Todo o tempo Ele quer nos ensinar. Ele não quer que nós passemos por esses momentos, porque quando nós obedecemos à palavra do Senhor, quando nós fazemos a vontade dEle, estamos no centro da vontade do Senhor, nós vamos prosperar. Não foi isso que Ele falou para Josué? O que Ele declara para Josué? Olha, medita nesta lei de dia e de noite, e os seus caminhos prosperarão. Eu estarei contigo. Não quer dizer também que Josué não iria passar por momentos difíceis, por lutas, mas quer dizer que Deus iria abençoar a vida dele, queria estar com ele em todos os momentos. Nos momentos bons e nos momentos ruins. Ao longo, dos textos bíblicos, nós vemos que não só Davi, mas outros grandes homens de Deus também não deixavam a oração de lado, não deixavam de orar. Só porque passavam por um momento difícil, um momento de dificuldade. A palavra de Deus diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel 6:10 diz assim, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Daniel sabia da perseguição que estava sofrendo. Mas por causa da perseguição que ele estava sofrendo, ele deixou de fazer o que ele costumava fazer, ele deixou Deus de lado. Ele falou, não vou orar. Eu não vou dar esse gostinho, eu não vou mostrar para os meus inimigos que eu faço as minhas orações. Não foi isso que ele fez. Ele continuou fazendo as suas orações como de costume. Não foi o momento de aflição, a perseguição que ele estava sofrendo, que o fez parar de se dedicar ao Senhor, porque isso é dedicação. Se tiver que ser preso, se tiver que sofrer alguma coisa, eu vou sofrer, mas eu sirvo ao meu Deus. Eu sirvo ao Senhor. E eu creio que Ele vai me livrar, e se Ele quiser me livrar. Mas se Ele não quiser, da mesma forma eu vou continuar servindo ao meu Deus. Eu vou continuar fazendo o que eu sempre faço. Eu não vou deixar de orar, eu não vou deixar de ler a palavra do Senhor. Eu não vou deixar as coisas de Deus de lado só porque eu estou passando por um momento difícil. Eu vou continuar servindo ao Senhor fielmente, fervorosamente. Os momentos difíceis, as aflições,
não é uma desculpa para se afastar das coisas de Deus. As aflições não é uma desculpa. Ah, mas eu estou passando por um momento tão difícil. Eu não consigo ir à igreja, eu não consigo mais orar, não consigo mais ler a Bíblia. Tem muita gente desse jeito. Tem muita gente que fala isso diante dos problemas, das aflições. Porém, as pessoas não conhecem a palavra do Senhor, porque é nesses momentos que você tem que clamar mais. É nesses momentos que você tem que buscar mais ao Senhor. Se Daniel ele não confiasse em Deus, ele continuaria orando? Se não houvesse uma confiança de Daniel no Senhor? E Paulo e Silas? A palavra de Deus diz que eles foram presos, né? Eles estavam ali fazendo a obra do Senhor, levando a palavra do Senhor, pregando o Evangelho, mas eles foram presos. Foram levados lá para o interior do cárcere, no lugar mais fundo ali do cárcere. E a palavra de Deus diz em Atos 16, o capítulo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Qual que é o segredo, né? Qual que é o segredo de continuar orando, louvando, adorando ao Senhor nos momentos difíceis? Qual que é o segredo? É a palavra, é conhecer a palavra, é saber, né, o que está escrito em João 16, capítulo 16, versículo 33. É saber o que está escrito lá, que no mundo tereis aflições. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Quando você sabe, confia no Senhor, conhece a palavra do Senhor, você sabe que se Deus quiser, Ele vai te livrar. Porque as coisas não são do nosso jeito, não é da nossa vontade. É se Deus quiser. Quando Jesus ele ora ali no Getsêmani, ele pede ao Pai que afaste dele aquele cálice. Mas ele pede ao Pai que, se possível, ele não pede ao Pai, afasta de mim. Ele fala, Pai, se possível. Contudo, não seja feito o que eu quero, a minha vontade, mas o que o Senhor quer. Um outro exemplo de que Deus ouve quando nós oramos, esse é um exemplo bem famoso, né, da palavra de Deus, é do rei Ezequias. Vamos ver lá em livro de 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1. Diz assim: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu.
o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Deus ouve. Se nós clamarmos ao Senhor, se nós orarmos ao Senhor, Ele ouve. Ele não deixa de ouvir. Ele está sempre ouvindo. Ele está sempre atento àquilo que nós falamos com Ele. Deus ouve. As lutas, as aflições podem ser intensas, né? A sensação, né, pode ser que o Senhor não esteja ouvindo. Mas Deus está sim ouvindo. Não acontece nada, não muda nada. Deus está te ouvindo. Ele não deixou de te ouvir. Nós temos que saber pedir ao Senhor. Tiago 4,3 diz que quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Deus ouve o nosso clamor. Até aquilo que as nossas orações, até quando nós não sabemos pedir, Ele também ouve. Agora, se Ele vai atender, aí já é diferente. E às vezes não se trata de saber pedir ou não. Às vezes, Deus não nos dá aquilo que nós pedimos, porque nós não estamos preparados. Às vezes nós não estamos preparados e Deus, Ele está preparando a cada um de nós para nos abençoar. Né? E às vezes, Deus não vai dar aquilo que nós pedimos. Não só porque nós não pedimos errado, é porque Ele sabe que aquilo não vai fazer bem para nós. Deus sabe o que é melhor para nós, não é isso? Ele sabe o que é melhor para nós. Ele tem planos para as nossas vidas, Ele tem promessas para as nossas vidas. E às vezes o que nós não entendemos, às vezes, quando nós pedimos ao Senhor, nada muda, o Senhor não nos dá, não nos abençoa com aquilo que nós estamos pedindo. Porque aquilo, talvez se Ele der para a gente, não vai ser bom para nós. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe nos abençoar. Né? Ele sabe nos abençoar. Né? Para concluir, né? Deus, Ele sempre
ouve, quando nós oramos e pedimos a Ele. As lutas, não podem fazer com que nós venhamos desanimar, desanimar das nossas orações, da nossa vida com o Senhor, da nossa comunhão com o Senhor. Isso não pode mudar. Temos que confiar no Senhor, continuar confiando sempre, em todos os momentos, até o fim, até o fim. Amém? Deus abençoe.